Gostaria que você prestasse bastante atenção nesta mensagem, porque eu creio que o Senhor ele vai ensinar muito, ele vai falar com você, porque o pecado de omissão é um pecado que muitas das vezes nós cometemos. Bispo, que pecado é esse? É o pecado a qual você tem, às vezes, poder e autoridade para resolver uma situação, para tomar providências diante de algo e que você simplesmente não faz. Às vezes você vê algo de errado e você tem poder para corrigir aquilo, para evitar que algo de mal, algo pior aconteça, mas você não faz. Esse é o pecado de omissão. É aquela pessoa que deixa de dizer, deixa de fazer, ou até mesmo deixa de falar algo, porque não quer se sentir incomodado, ou não quer se sentir, às vezes, confrontado, porque às vezes quando você fala a verdade, aquilo gera uma certa confronta, alguém se levanta, e a verdade, ela precisa prevalecer. O maior pecado do Pilatos foi exatamente o pecado de omissão. Aqui na palavra diz que os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então, você vê aqui uma mistura, de líderes religiosos, exatamente com o governo que tinha o poder e a autoridade para decidir aquilo de uma maneira correta, mas que simplesmente omitiu, se calou diante da situação, porque ele estava preocupado com o que a maioria estava decidindo ali naquele momento. Você vê que o Pilatos, quando ele viu que a maioria estava com os líderes religiosos e estava pedindo a soltura do Barrabás, que era um criminoso, um assassino, você vê que a maioria das pessoas estavam a favor daquilo dali, porque elas estavam cegas espiritualmente. Ali o diabo conseguiu dominar a mente daquelas pessoas, bloquear aquelas pessoas, para que elas não lembrassem daquilo que o Senhor Jesus havia feito por elas. Então o diabo, ali naquele momento, bloqueou a mente, fez com que aquelas pessoas esquecessem de Deus e olhassem ali para um criminoso. E naquele momento, então, quando Pilatos viu que a maioria estava pedindo Barrabás, mesmo sabendo que ele era um criminoso, ele decidiu se omitir. Ele decidiu calar. E ele jogou para cima das pessoas uma responsabilidade que era dele. Ele disse, então, qual dos dois que vocês querem que eu solte? E as pessoas responderam Barrabás. Mas ele tinha o poder nas mãos, porque ele era o governador. E ele poderia muito bem decidir o melhor para o seu povo, o melhor para o seu país. Mas ele estava preocupado ali com votos, ele estava preocupado com a maioria, mesmo sabendo que a opinião da maioria estava errada, mas ele estava indo para o lado que estava errado. Pilatos não estava preocupado exatamente com o bem da humanidade.
Pilatos não estava preocupado com a vida espiritual, né? Ele não estava nem aí. Tanto é que ele estava mandando prender um grande líder, que foi o Senhor Jesus, com autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Você vê que ele estava mandando prender Jesus e soltar um cara que havia feito tanto mal para a sociedade, tanto mal. Uma pessoa que havia matado, que havia roubado. E você vê que essas coisas não são diferentes dos dias de hoje. Você vê que um dos governadores, alguns governadores soltaram, né, bandidos, pessoas que estavam na prisão, né, soltaram aquelas pessoas ali. Nós ouvimos muito no noticiário que aquelas pessoas aproveitaram, né, que estavam em casa, foram roubar, foram matar, foram cometer crime. E no meio daquela situação, eles estavam querendo prender as pessoas. Estava querendo prender, criando situações para prender as pessoas, soltando bandido, soltando criminoso. Então, você vai para a palavra e você vê que não há diferença muito para os dias de hoje. Não há muita diferença. Você vê que, na maioria das vezes, alguns políticos, eles estão preocupados mais com votos. Eles estão indo para onde a maioria está indo. E, na maioria das vezes, eles sabem que aquilo está errado. Mas eles não cedem. Eles não abrem mão. Eles omitem. Eles passam por cima daquilo que é errado, daquilo que ele sabe que vai prejudicar as pessoas, aquilo que está errado, ele passa por cima, ele omite muitas das vezes para quê? Para ganhar a maioria. Para ganhar a maioria. E nós precisamos prestar atenção porque a nossa vida, ela não se consiste apenas na nossa vida material, mas ela se consiste na vida espiritual. E por trás de muitas ações que vem acontecendo, o diabo está sempre agindo. O diabo, ele está sempre atuando. E é por isso que nós precisamos buscar a Deus, estar mais perto de Deus, para quê? Para que a gente venha ter visão, venha ter entendimento, para que a gente não venha ser enganado por esses políticos corruptos, por esses políticos aproveitadores, né, que às vezes só se candidatam exatamente para poder ganhar algo em cima do povo, que não estão preocupados com o povo. Na realidade, muitos não estão preocupados. Não estão preocupados com a saúde, não estão preocupados com as pessoas que estão passando algum tipo de necessidade. Tanto é que você vê num momento como esse, numa pandemia como essa, poucos políticos aparecem nas ruas, né? Poucos políticos se preocupam exatamente com o bem-estar das pessoas. Eles não estão nem aí. Você não vê essas autoridades, muitas das vezes, movendo. Eu não estou dizendo todas as autoridades. Eu estou dizendo a maioria. A maioria delas, você vê que não estão fazendo nada. E muitas das vezes podem fazer, mas preferem tomar outras medidas do que procurar uma forma melhor de ajudar as pessoas, né? E nós precisamos prestar atenção. Por que, bispo, você está falando sobre isso? Porque às vezes a pessoa ela coloca na cabeça que pelo fato dela ser cristã, ela ser evangélica, que ela não pode envolver com a política. E você está completamente enganado. Porque nós, como cristãos, como evangélicos, nós precisamos sim nos envolver com a política. Nós precisamos sim ensinar o povo a escolher a pessoa certa, a levar a pessoa para um caminho correto. Porque
quando as pessoas são enganadas por esses políticos, o que acontece? No momento de crise, no momento difícil, nós acabamos sendo prejudicados por causa disso. Porque aí você vê numa pandemia como essa, a falta de assistência. Quando eu falo falta de assistência, eu falo falta de materiais nos hospitais, em muitos lugares, você vê falando, lugares que não tem respiradores, que não tem UTI, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas por que tudo isso acontece? Exatamente por causa disso. Porque às vezes as pessoas vai lá, votam em uma pessoa que ela não vai fazer nada, que ela não está nem aí, que a única coisa que ela está preocupada é de receber o salário dela todo mês e que se dane as pessoas. É o que mais você encontra por aí, né? É o que mais você encontra. São políticos que na hora de se candidatarem, eles prometem muita coisa, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Só que na prática, eles não fazem nada. Eles não fazem exatamente nada. Tem muitos políticos neste momento parados dentro de casa, se alimentando bem, comendo carne, comendo tudo do bom e do melhor, enquanto tem muitas pessoas que estão lutando, brigando muitas das vezes para receber uma cesta básica. Esta é a realidade. Enquanto tem muitos dentro de casa que está aí, com seus salários de 4 ou 5 mil reais, se alimentando, não fazendo nada, não movendo a palha, não montando cestas básicas para ajudar ninguém. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós, como cristãos, precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos sim participar da política. Nós precisamos sim. Nós precisamos envolver sim. Porque a Bíblia diz que quando um justo governa, quando uma pessoa justa, uma pessoa de Deus, ela está à frente de um trabalho, está à frente de uma cidade, de uma obra, de uma empresa, tudo tem a melhorar. Irmãos, o maior político que nós podemos encontrar na Bíblia, aliás, um dos maiores foi José. Deus preparou José, capacitou José para José se tornar governador. E aquele homem governou o país do Egito. E foi o melhor governador daquele local. Foi o melhor governador. Foi um cara escolhido por Deus. Quando o rei conheceu José, falou, não, eu tenho que colocar esse cara para governar aqui esse país, porque nós só vamos vencer esse problema se ele estiver no governo. Então, é por isso que nós precisamos abrir a mente, abrir o coração, parar de sermos religiosos demais, porque numa situação difícil como essa, sofre todo mundo. Sofre todo mundo. Se nós não temos sabedoria, se nós não conhecemos as leis para poder partir para cima, para poder cobrar, nós sofremos. Então, ei, eu não sei qual é a sua religião, mas você tem que envolver. Quando eu falo envolver com a política, eu não estou dizendo que você vai brigar com alguém, que você vai pirraçar alguém e que você vai tocar música para prejudicar a vida de alguém, não. Quando eu falo para envolver com a política, é fazer uma boa escolha, passar aquela boa escolha para as pessoas, falar, orientar as pessoas, não deixar que as pessoas sejam cegas, sejam guiadas por essas pessoas que simplesmente querem entrar, mas não querem fazer nada. Querem simplesmente enriquecer, comprar terreno, comprar carro, e muitas das vezes estudar o filho, colocar o filho em faculdade, enquanto os filhos dos pobres estão aí à mercê. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós não podemos ser levados como aquele povo foi. Nós precisamos abrir os nossos olhos. A Bíblia está dizendo que
O Barrabás quis ser aquele político bonzinho e perguntou para as pessoas: qual que vocês querem, Jesus ou Barrabás? E as pessoas cegas condenaram Jesus Cristo. Nós precisamos prestar atenção, porque às vezes Deus levanta as pessoas certas, coloca as pessoas certas diante de nós e nós deixamos de escolher alguém que tem o melhor, que quer o melhor, para escolher alguém que quer o pior. Nós precisamos acordar, porque daí a pouco sofremos 4 anos, somos escravos mais 4 anos, e daqui a pouco vem mais 4 e vem mais 4. Ei, está na hora de mandar, agora é soltar Jesus. O que é isso? É abrir a mente, e não ser dominado por ninguém, mas pedir a Deus a sabedoria, o entendimento, porque tem muita gente crucificando aquilo que é bom e soltando aquilo que é ruim. Tem muita gente que fala mal de pessoas boas e acaba abraçando pessoas ruins, pessoas que não querem o bem da sociedade, pessoas que já mostraram muito bem que elas não estão nem aí para ninguém, mas as pessoas continuam abraçando. Nós queremos Barrabás, nós queremos o Barrabás. Vamos pegar os criminosos, os bandidos, aqueles que estavam na corrupção, que roubaram mesmo, aqueles que participaram de tudo. Vamos votar no criminoso, no Barrabás. Tem muita gente que está assim, crucificando o que é bom e apoiando aquilo que não presta. Está na hora de abrir o nosso coração, está na hora de abrir a nossa mente. Nós não podemos deixar o nosso Brasil se tornar um país comunista, onde o governo quer comandar tudo e colocar as pessoas debaixo de um jugo, de uma escravidão. Vamos parar com isso. Vamos deixar de sermos crianças. Vamos parar de vender o nosso voto por R$50, por uma cestinha básica. Eu vou votar no fulano porque o fulano é meu amigo. O fulano não sabe nem resolver a vida dele. Separa a amizade de política, meu filho. Você não pode votar numa pessoa só porque a pessoa é sua amiga, que você considera. Não, veja a capacidade. Amizade é uma coisa, política é outra. Não podemos colocar uma pessoa para gerenciar uma empresa se ela não tem capacidade para aquilo. Então nós precisamos prestar atenção, porque aqueles que vão estar lá são os que vão representar, são os que vão lutar. E se eles não têm capacidade nem para resolver a vida deles, nem para cuidar do problema da família deles, não adianta. Nós precisamos escolher pessoas que saibam representar bem a nossa sociedade. Vamos parar de ficar abraçando os Barrabás, os criminosos, pessoas que foram envolvidas com crime, com roubo, que tentaram roubar. Porque Deus sempre vai nos dar a oportunidade para escolher alguém. E você vai ter esta oportunidade daqui a um tempo de escolher alguém para representar você. Você sabe por que as pessoas estão muito desmotivadas com a política? É porque elas sempre escolhem a mesma pessoa. Elas não arriscam mudar. Elas ficam com medo. Elas preferem voltar em Barrabás do que escolher alguém que pode fazer algo. Não, eu não vou perder meu voto, eu vou votar em fulano porque eu sei que fulano ganha. Você acaba escolhendo o pior. E aí depois você passa 4 anos questionando da sua vida exatamente por causa disso. Seja uma pessoa inteligente. Você que é cristão, evangélico, para de ser religioso. Para de ser religiosa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Ah, bispo, eu não me envolvo com política porque só tem político corrupto, tem padre corrupto, tem pastor corrupto, tem todo mundo corrupto. Tem funcionário que é corrupto na empresa, que rouba da empresa. Então, nós não podemos generalizar, pegar todo mundo e colocar no mesmo saco. Porque existem pessoas boas. Nem sempre todas as laranjas que estão no saco estão estragadas, meu filho. Então, abra a sua mente. Nem sempre todas as laranjas que estão no saco estão estragadas. Coloca isso no teu coração. Peça a Deus a direção, sabedoria, para que você não venha sofrer. Para que você não venha sofrer. Para que você não venha se tornar escravo de ninguém. Para quando você precisar da ajuda de alguém, aquela pessoa que você elegeu, que você votou, possa fazer algo por você. Então, tenha sabedoria. Não seja uma pessoa ignorante. Deus deixou a terra para nós cuidarmos dela. Então, nós vamos cuidar dela enquanto nós estiver aqui. Vamos escolher os melhores representantes enquanto nós estivermos aqui. Eu não vou ficar dando tiro no pé e abraçando Barrabás, corrupção. Não, preciso encontrar aquele que realmente tem o melhor para mim, aquele que pelo menos crê em Deus, porque isso é muito importante. É muito importante isso. Estar do lado de quem está do lado de Deus, porque, meu filho, se não crê em Deus, o trem complica. Coloca isso no teu coração. Eu entrei com uma mensagem e não consegui entrar com ela. Acredito no pecado da omissão. Acabei entrando numa mensagem que eu não consegui sair dela. E eu preciso falar claramente para você. Abra o teu coração, se prepare, não tenha medo, né? Envolva sim de uma forma correta e justa. Foi para isso que Deus te chamou em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai amado, diante da Tua presença, Pai, eu oro nesta tarde maravilhosa, quero agradecer o carinho da audiência de todos, meu Deus, que esta palavra possa ter entrado no coração, meu Pai, que esta palavra possa ter abrido os olhos dessas pessoas, meu Deus, para que elas não sejam escravas, meu Pai, de políticos, meu Pai, muitas pessoas que não querem saber de nada, Senhor, só querem ganhar o salário, aproveitar, meu Pai, das pessoas, meu Deus, e eu peço ao Senhor, abra os olhos e repreenda, meu Pai, toda esta sujeira, este engano político, meu Pai, que tem se instalado, meu Pai, no nosso Brasil, nas cidades, meu Deus, entra com providências, limpa, meu Pai, aqueles que estão interessados em tirar aquilo que é do seu povo, meu Pai, coloca pessoas justas, meu Pai, honestas, meu Pai, que vão fazer um bom trabalho, que vão criar leis, projetos favoráveis, meu Pai, à tua obra, favoráveis ao teu povo, Senhor, assim, meu Pai, eu lhe peço, meu Deus, e lhe agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar um abraço carinhoso para você e agradecer pelo